atentado em Brasília, duas explosões absurdas que aconteceram. Nesta live é anistia não, e a gente vai dar todos os detalhes desse absurdo completo que aconteceu na capital brasileira, pedindo para vocês Pix, Superchats e ajudas para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Mídia Ninja resumiu o que aconteceu por lá através das imagens que circularam nas redes sociais. Vamos ver juntos. Na noite desta quarta-feira, duas explosões sucessivas foram registradas em frente ao Supremo Tribunal Federal, em um intervalo de cerca de 20 segundos. Um vídeo rapidamente correu na internet e chocou o Brasil. Uma testemunha deu uma entrevista e contou o que viu. O cara passou, cumprimentou com joinha e simplesmente eu não prestei atenção, porque eu acho que não precisa ficar prestando atenção em tudo que está ao nosso redor. Pensando bem, eu acho que agora sim, né? E aí teve o primeiro estouro. Quando eu virei, outras pessoas também viraram, ele simplesmente já estourou novamente e caiu. Só que no primeiro estouro, os seguranças do STF ouviram e vieram, e saiu muita fumaça. Bom dia, Misa! Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, meus caros. Eles simplesmente, quando teve essa segunda explosão, os seguranças do STF recuaram. E aí demorou até para poder chegar ao suporte, né? Como vocês estão vendo aí. A explosão pôde ser ouvida em toda a esplanada. Repare no estrondo nessa entrevista, enquanto a deputada Érica Hilton falava no Palácio do Planalto. Acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos. Um carro explodiu. Um homem morreu. Sua identidade ainda não foi revelada. Mas, segundo Agora o secretário de Segurança do DF, acredita-se que ele é o próprio dono do veículo. O dono do carro, como o diretor-geral da Polícia Civil disse, só será confirmado quando for feito o exame do IML. Mas há indícios que seja... O carro está no nome dessa pessoa, que já está circulando na imprensa. O nome dessa pessoa que morreu é o nome do dono do carro. Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, foi candidato a vereador pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, em Rio do Sul, Santa Catarina, mas não se elegeu. Nas redes sociais de Francisco, conhecido como Tio França, uma postagem feita 1 hora antes do atentado tem mensagens muito suspeitas. Frases um pouco desconexas, com muitos erros de ortografia, citam autoridades e mencionam o atentado. Em uma das capturas de tela, ele afirma que não gosta do número 13, e que soltou foguetinhos para comemorar o dia 13. Em outra mensagem, ele fala aos generais Freire Gomes e Tomás Paiva que, se for decretado estado de sítio, sugere que fiquem ao lado do povo, e os ameaça caso façam o contrário. Noutra, ele manda uma foto dentro do STF e diz que deixaram a raposa entrar no galinheiro. Ele menciona também a ABIN e fala para que não investigue os discípulos guerreiros da divindade. Ele fala também a Donald Trump. Fala que as autoridades brasileiras estão a prender velhinhas inocentes, numa clara alusão aos terroristas que atacaram o mesmo local no dia 8 de janeiro. Ele menciona a data do atentado em outra mensagem e sugere uma revolução no dia 15 de novembro. A governadora do Distrito Federal em exercício diz que a principal suspeita é que se trata de um lobo solitário, ou seja, uma pessoa que agia sozinha, sem uma organização por trás. O presidente Lula está reunido no Palácio da Alvorada, com os ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, monitorando as investigações sobre o caso. Alguns parlamentares se posicionaram nas redes sociais narrando o clima em Brasília após as explosões. O ocorrido ainda há pouco aqui em Brasília, com a explosão de um carro-bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal, tem todas as características de um atentado com motivação política. Se assim for confirmado, se trata do mais grave atentado à democracia brasileira desde 1985, com a redemocratização. Similar somente aos atos golpistas de 8 de janeiro. A isso só tem um nome a ser dito:
Isso se trata de fascismo, delinquência, e deve ser combatido como tal. O fascismo é este movimento que busca disseminar o ódio, dividir brasileiros. E agora, além de destruir as instituições da República e da democracia brasileira, também busca ceifar a vida de inocentes. Que as apurações sejam rigorosas para encontrar os responsáveis e eventuais mandantes. Mas, sobretudo, e o mais importante a essa altura, é a união de todos os brasileiros. Nós somos um só país, uma grande nação. Nunca coube divisões artificiais entre nós. Neste momento difícil para a nossa democracia, só uma resposta é possível. Dentro do nosso livro maior, a Constituição da República, diante da lei, a intolerância do fascismo e da disseminação do ódio, a resposta tem que ser a Constituição, a lei e a união dos brasileiros. O day trade na XP está ainda mais. Tirar a propagandinha aí, gente. Vamos lá que eu já vou fazer meu comentário aqui em editorial. Vamos lá, meus queridos. Vamos mandando aí Pix, contribuições. Vamos fazer aí bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Vamos seguindo aqui no vídeo do Mídia Ninja. Estamos evacuando a Câmara dos Deputados nesse momento por conta dessas bombas que foram explodidas do lado do Supremo Tribunal Federal e uma aqui na porta do estacionamento da Câmara. Um homem está morto. Isso é muito grave e a gente precisa de uma resposta contundente. Estamos bem, estamos todos bem, não houve nenhum dano à Câmara, não houve nada que colocou a nossa vida em risco, mas agora a gente está tentando sair daqui com segurança, em segurança, e acompanhar, né, para ver o que significa esse atentado a bombas aqui nos três poderes. É isso, estamos bem, estamos saindo e qualquer novidade eu venho atualizar vocês aqui. Que dia, né? As bruxas estão soltas. Socorro. Pessoal, o clima aqui em Brasília... As bruxas não merecem isso, Érica. Na verdade, vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo. Já foi identificado a pessoa que estava com as bombas, que morreu, Tio França, candidato a vereador do Rio do Sul pelo Partido Liberal em 2020. Francisco Vanderlei Luiz. Esse cara, inclusive, hoje circulou pela Câmara dos Deputados no anexo 4, pessoal. Você veja a gravidade. A Gleice tem gabinete lá, eu tenho gabinete lá. O que esse cara faria encontrando uma Gleice? E olha o que ele colocou nas redes sociais. Vamos jogar Polícia Federal. Vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. Pois é, Lucas. William Bonner, olha, Zé Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, olha o grau. Vocês são 4 velhos cebosos nojentos, escreveu ele em imagem publicada no Facebook. Cuidado ao abrir as gavetas. Armário, estantes, depósito de matérias. Início 17h48 do dia 13, que é hoje. O jogo acaba dia 16 de novembro. Boa sorte. 17h48 foi hoje. Era o plano dele. Deixa eu te contar. Tá aqui. Isso aqui, essa turma tem que ser condenada. Presa. É o jogo bolsonarista. Esse pessoal está insuflando essa militância contra o Supremo, contra as instituições. A gente não sabe como aconteceu, mas teve uma bomba em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. E depois a gente teve o que aconteceu no Supremo. Porque, para mim, a maior possibilidade é o que aconteceu no Rio Centro, lá em 81. Ele tentou jogar uma bomba e explodiu, ou se matou. A gente tem que ver, a Polícia Federal tem que ver. Mas é muito grave, porque essa política dessa turma contra as instituições, contra o Supremo, contra Alexandre de Moraes, dá nisso, pessoal. Olha, nós tivemos uma tentativa de golpe, não foi só 8 de janeiro. A Polícia Federal descobriu um plano. Eles queriam utilizar o Batalhão de Operações Especiais de Goiânia do Exército, os Kids Pretos, para fazer uma emboscada, anular eleições, Bom dia, Patrícia. prender Alexandre de Moraes, prender Lula. Então é muito grave. Tinha uma turma querendo uma anistia. Anistiar essa turma
Nunca! Esse pessoal tem que ser condenado, o Bolsonaro tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, nós não vamos recuperar a democracia nesse país. Esse país não vai ter paz. Então é muito grave o que está acontecendo aqui, tá? Foi um bolsonarista o responsável por tudo isso. Anistia, meus caros, nunca. Anistia nunca tem que punir os bagrinhos e tem que punir o Bolsonaro. Isso não é um lobo solitário, ao contrário do que diz a governadora em exercício Celina Leão, ao contrário do que dizem os nossos colegas de imprensa. Esse atentado à bomba tem um mandante, e mesmo que ele não queira isso, ele provocou isso. Jair Bolsonaro tem que ser preso. E tem que ficar preso muito tempo pelo que ele fez. Isso que aconteceu em Brasília é terrorismo doméstico. Terrorismo doméstico incentivado pelo extremismo religioso que nós estamos vendo na extrema-direita, pelo reacionarismo que a gente vê do antipetismo, pela balbúrdia completa que virou debate político nesse país. É exatamente, ele pode ser lobo solitário tecnicamente para as investigações da polícia no máximo. No máximo, esse crime é político. Esse crime é político. Esse cara queria explodir uma estátua do Supremo Tribunal Federal. Chegou a conta para vocês, bolsonaristas. Parabéns. Conseguiram. Detonaram bombas em Brasília e agora vão sofrer as consequências. As consequências. Se o Supremo tem alguma coisa na cabeça, se o seu Paulo Gonet tem alguma coisa na cabeça, tem que endurecer. Tem que endurecer. Acabou a palhaçada. O juiz tem que ter juízes nesse país. Acabou a palhaçada, essa micareta estúpida de extrema-direita. Não é mais engraçado. Eu ri muito com os memes que o pessoal postou ontem, mas não é mais engraçado agora. Agora é caso de polícia. Agora é caso de segurança pública. Cadê a droga da ABIN? Que deve ter me espionado e não foi atrás desses caras. Cadê a jossa do Múcio? Cadê o governo Lula, inclusive? O governo Lula tem que ser cobrado. Não é só o Bolsonaro. Todo mundo está errando em cima disso. E há um mandante. O mandante chama-se Jair Messias Bolsonaro, que a Folha de São Paulo deu espaço para esse criminoso escrever no jornal, num dos maiores jornais do país. É um absurdo isso. Nós temos que realmente resolver essa questão. Não é mensagens para ele próprio, ele estava planejando isso. Ele estava planejando isso. Que mais que a gente vai esperar acontecer? Que mais? Que mais que vocês querem? Vocês querem um bando armado lá, explodindo tudo? Endureçam. Cadê os ministros do Supremo? Vocês vão deixar que esse extremismo à la Donald Trump chegue aqui, de fato? Vão permitir algum tipo de anistia? É uma palhaçada isso. É uma palhaçada financiada pelo Centrão. Financiada pelo Arthur Lira. Tem que ter cadeia. Tem que ter prisões. Essas pessoas têm que ser constrangidas.
Essas pessoas precisam receber o recado. Ou se dá o recado, ou as coisas vão piorar muito. Muito. E não vai ser só em Brasília. Eu tô apavorado com os protestos. Não estou dizendo para a galera não ir para a rua, não. A esquerda tem que ir para a rua. Mas eu tô apavorado com os protestos do dia 15. O que esses caras vão fazer se a gente for protestar pelos direitos trabalhistas? Eles vão matar alguém na rua? Eles vão planejar alguma coisa no meio da rua? Esses caras quase explodiram um aeroporto. Esses caras derrubaram torres de transmissão. Eles tentaram golpe várias vezes. Várias vezes. Tinha minuta golpista escrita pelo Felipe G. Martins. Essas explosões em Brasília são fruto do gabinete do ódio do Bolsonaro, fomentado por seu Carlos Bolsonaro e pelo senhor Eduardo Bolsonaro. E o pessoal fica falando de lobo solitário. Lobo solitário? Tem cadeia de comando. Tem articulação em rede social. Que mané lobo solitário? Quando é que vocês vão entender que o Brasil só vai voltar a ser minimamente funcional? Minimamente funcional quando não tiver mais extrema-direita. Essas pessoas precisam ser presas. Presas. A punição tem que ser exemplar. Ao contrário da vergonha que o judiciário cometeu com o presidente Lula. Prisão vergonhosa e sem provas. Enquanto nós temos pessoas provocando explosões em Brasília. Façam alguma coisa. E eu estou cobrando o governo Lula também. Também. Façam alguma coisa. Não é possível que nós estamos em 2024, no final do segundo ano do governo, e esses caras não foram presos. E esses caras não foram condenados. Ou a gente resolve isso, ou o fascismo vai dominar esse país de uma vez. Pelo medo, pela falta de noção, porque eles são terroristas. Terroristas. 17 anos é pouco. É pouco. Não tem que ter dó nenhuma da Dona Maria lá. Golpe de Estado é uma coisa muito séria. Muito séria. Então é importantíssimo que as instituições tomem providências. Importantíssimo. Anistia o cacete. Anistia o caramba. Não tem que ter conversa com a anistia. Esse centrão vagabundo. Movidos a dinheiro. Mercenários. Mercenários. Estão prejudicando a população. Botaram os pobres de volta no mapa da fome. Foi o centrão e a extrema-direita. Matou gente pobre, desempregou os brasileiros. Aprovaram essa reforma absurda do Michel Temer lá atrás. Vocês são os culpados pelo que aconteceu. Vocês são os culpados. Nós temos que falar muito seriamente sobre os responsáveis pelas explosões de ontem. Muito seriamente. Não é porque aconteceu no Supremo, não é porque aconteceu em Brasília. É porque se aconteceu lá, imagine do que vai acontecer em outros lugares. Chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Gustavo Gayer, que estava chorando ontem, vai ter que ser punido, viu, querido? Tava lá no 8 de janeiro, não tava? Tava apoiando o 8 de janeiro, não tava? Tava com dó dos caras que foram presos no 8 de janeiro, não tava? Tem que ir preso junto.
Importantíssimo, gente. Punam-se os responsáveis. E o recado não é só para os bolsonaristas, é para você, governo Lula. Larga a mão de vergonha. Judiciário, larguem de vergonha. Eu quero punição. Punição. Punições exemplares. Exemplares. Eu não tô de brincadeira aqui, gente. Não tô aqui para ficar abraçando a versão oficial. Vamos falar seriamente a respeito do que precisa ser feito nesse país. Importantíssimo. Prisão agora de todos. Todos os responsáveis. Militares. Todos. Todos precisam ser punidos. Todos precisam ser punidos. Exatamente. A Maria Rosa lembrou de uma coisa. O Sóstenes Cavalcante, que é outro vagabundo, que estava na CNN chorando ontem, não queria encerrar a sessão. Estava tendo explosões em Brasília e esse desgraçado queria continuar a sessão. Um pulha. É inacreditável, gente. É inacreditável. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.